Bom, vamos ver então essa outra aí, ó. É um texto e ele vai servir para duas perguntas, tá certo? A primeira é o seguinte, vamos ver o texto, né, primeiro, depois a gente vai à pergunta. Julgue o item subsequente, na verdade aí seria os itens, né, subsequentes, considerando que o investidor tenha aplicado R$ 10.000 a juros compostos por um semestre, tá? E que 1,1 e 1,34 sejam, respectivamente, os valores aproximados para 1,048 ao quadrado e 1,05 à sexta. Veja, se você precisar dessas contas, ele já lhe deu o resultado. Se você precisar, se não, se vire. Mas o fato é que ele aplicou R$ 10.000 a juros compostos por um semestre. Não é? Por um semestre. Vamos ver qual é a primeira pergunta. Se for proposta ao investidor uma taxa de juros nominal semestral de 30% com capitalização mensal, o valor do juro obtido com a aplicação será superior a 3.300. Vamos ver? O capital foi 10.000, não foi? Muito bem. Se for proposta ao investidor uma taxa de juros nominal, como é que ela é nominal? O período da taxa tem que ser diferente do período de capitalização, né? Ela é semestral, mas a capitalização é mensal. Pronto. Já confirmou que essa taxa é de fato nominal. Olha aqui qual é a taxa que ele propõe. 30% semestral, quer dizer, ao semestre, né? Só que com capitalização mensal. Tranquilo? A gente comentou isso na outra aula, né? Eu nunca vou poder calcular um juro, não é? Um juro efetivo, um juro de fato, com uma taxa nominal, não é? Eu tenho que transformar essa taxa em efetiva. E aí, gente, toda vez que você for transformar uma taxa nominal em efetiva, observe quantos períodos você tem de capitalização. A taxa é 30%, eu marquei aí, mas era aqui, né? Ao semestre. Tá? 30% ao semestre. Ao semestre. Mas as capitalizações são mensais. Quantos meses existem em um semestre? 6. Então, você tem que pegar aquele 30% e dividir igualmente por 6. Não é? O que vai dar 5% para cada mês. Ok? Então, essa é a sua taxa efetiva. Pronto. Beleza. Esqueça essa. E a sua taxa efetiva é essa. O que foi que aconteceu? Um capital, ó, de 10.000 foi aplicado a juros compostos por um semestre. Então, ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho um capital de 10.000 que foi aplicado
por 6 meses e a uma taxa de 5% ao mês. Não é isso? Vamos trabalhar agora, claro, de forma composta. Então, eu preciso elevar 1,05 à sexta. Né? Juros compostos, eu preciso elevar isso aqui. 1,05 à sexta. Porque a taxa é 5% ao mês e eu quero para 6 meses. Então, o fator para 5% é 1,05. Eu elevo isso à sexta, né? Eu pego o capital e faço vezes 1,05, vezes 1,05, vezes 1,05, né? 6 vezes. Essa conta, veja, ele deu 1,05 à sexta, é 1,34. Então, isso aqui eu já sei que é 1,34. Não é? Então, se eu multiplicar isso aqui por 10 mil, se eu pegar aqui, ó, e multiplicar por esse fator dos 6 meses, eu chego aqui com 13.400. É ou não é? Parti com 10 mil e cheguei com 13.400. Aí eu pergunto, quanto foi de juros, de acréscimo? Ora, é só você olhar os dois valores, né? O juro é a diferença aí de 3.400. Esse é o valor dos juros, 3.400. O que foi que o item afirmou? Que o juro obtido será superior a 3.300. Certo ou errado? Certo. Se será 3.400, obviamente que será superior a 3.300. Tranquilo? Entenderam? Muito bem. Mas eu disse que são duas perguntas, né, que ele faz. A outra é essa. Se o valor dos juros for capitalizado trimestralmente, e se ao final do semestre o montante apurado for R$ 10.600, então a taxa de juros compostos trimestral do investimento será superior a 5%. Vamos pensar? A gente tem um capital de quanto? 10 mil, não é? 10 mil que vai ser aplicado durante um semestre, não é? Que vai ser aplicado durante um semestre. Não foi isso que ele falou? Foi lá na frente, né? Isso continua valendo para os dois itens, tá? Se o montante apurado for de 10.600, então vamos botar aqui já esse montante de 10.600. Mas ele diz, se o valor dos juros for capitalizado trimestralmente. Quer dizer, eu teria aqui, ó, vê só. Eu teria aqui 0, 1 trimestre, 2 trimestres, né? Porque ele está dizendo se o juro for capitalizado trimestralmente. Não é? Muito bem. Aí ele afirma que a taxa de juros compostos trimestral do investimento será superior a 5%. Vamos ver o que é fato. O que é fato aí? Que eu parti com um capital de 10 mil, não é isso? Apliquei por 6 meses, isso está dito lá no preâmbulo, né, na questão. E agora, nesse item, é fato também que eu chego com um capital, um montante, desculpa, de 10.600. Não é isso? Isso é fato. Então, meu velho, se isso é fato, não tem para onde. Aqui existe um juro total de quanto?
de R$ 600. É ou não é? Agora compare esses 600 com os 10 mil. Veja que essa aplicação está rendendo 6% ao semestre. É ou não é? Essa taxa é de 6% ao semestre. É ou não é? A partir daqui, 10 mil. Depois de um semestre, chegou com 10.600, ganhou 6% ao semestre. Entendem de onde vem esse 6%? Isso. Os 600 comparado com 10 mil. Corte 2 zeros aqui e 2 zeros aqui, que fica 6%. Tá vendo? Tranquilo? Então vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Se esse regime fosse simples, essa taxa trimestral seria 3%. É ou não é? Preste bem atenção nisso. Se o regime fosse simples, seria 3% aqui, 3% aqui. É ou não é? Sendo composto, claro que tem que ser menos de 3%, não é? Porque se eu já chego aqui com 6% no regime simples, com uma taxa de 3 ao trimestre, se eu botar 3% no composto, passa de 6, né? Para dar 6 no semestre, no regime composto, essa taxa trimestral, ela tem que ser menor do que 3%. É ou não é? Então, como é que ela pode ser superior a 5%? É errado. Tá vendo? Entenderam? Ou então você pode fazer assim, ó. Lembra que ele deu essa potência? 1048 ao quadrado dá 1,10, não é? Vamos raciocinar. Nós vamos raciocinar aqui mesmo, que fica mais fácil, porque está mais perto do valor, da potência, para você não desviar. Não é isso que a gente tem? 10 mil. Chegou lá com quanto? 10.600. Não é isso? Raciocina. Aqui não é os 2 trimestres. Então, se a taxa, se a taxa fosse 4,8% ao trimestre, se não ia ser vezes 1,048 vezes 1,048, não é isso? Seria vezes 1,048 ao quadrado. Quanto é? 1,1. Então, ó, você teria o 10 mil, que seria multiplicado por 1,1, que é 1,048 ao quadrado. Chegaria lá a 11 mil. É ou não é? Ou seja, se a taxa fosse 4,8% ao trimestre, composta em 2 trimestres, daria um montante de 11 mil. O montante está dando quanto? 10.600. Então, essa taxa não é nem 4,8%. Porque se fosse 4,8%, já chegava lá com 11 mil. É ou não é? Então, ela é menos do que 4,8%. E sendo assim, não pode ser superior a 5%. Está errado. Essa questão, gente, deixa uma grande lição. É muito mais complicado você querer, digamos, ensacar ou engessar os cálculos de matemática financeira numa fórmula do que você raciocinar livremente. A questão foi clara em dizer que o capital era 10 mil. E eram 6 meses.
Aí o item faz, se o montante for 10.600, opa, se for 10.600, está rendendo aí 6% nos 2 trimestres, né? Então, é claro que essa taxa composta tem que ser menos de 3%. É ou não é? Vocês entendem isso? Ó, quando eu tenho 6% ao semestre, e eu quero encolher para trimestre, no simples, daria 3% ao trimestre, não é verdade? No composto, tem que dar menos de 3%. Porque o efeito do composto é mais rápido. Vê, se com 3 no devagar eu chego no 6, se eu botar 3 no composto, vai passar de 6. É ou não é? Entenderam? Vem comigo aqui, ó, para eu explicar uma coisa para você. Vê se você entende isso. Eu tenho aqui uma taxa igual de partida. Vamos pensar, sei lá, 5% ao mês, tá? Ao mês. Aí eu quero esticar essa taxa para bimestre. Então, eu tenho 5% ao mês. Aqui é o regime simples, aqui é o regime composto, tá? Elas estão iguais, partindo iguais, por exemplo, em 5%. Tem nada a ver com a questão, viu, gente? Isso aqui, esses números não tem nada a ver com a questão. Tá certo? Só estou inventando para você entender isso. Se as taxas partem iguais, lembre-se que o regime composto ele é mais rápido na formação do montante, não é? Então vamos fazer assim, ó. O regime simples eu vou associar a uma tartaruga. E o composto eu vou associar a um coelho, tá? Uma tartaruga no regime simples. Olha aí, tá vendo? Que perfeição de tartaruga, né? Uma tartaruga. E o composto é um coelho. Me lasquei agora para fazer um coelho. Parece um bode, né? Parece um bode. Tudo bem, um coelho. Ok? Para associar que o composto é rápido e o simples é devagar. Aí eu pergunto, é para chegar lá na frente, não é isso? No bimestre. Se eles estão partindo iguais numa corrida, quem você acha que vai chegar na frente? O coelho, claro. Ele é mais rápido. A tartaruga chega em 10%, não é? Ao bimestre. Já o coelho, se você lembrar daquela dica que eu dei, vai ver que chega em 10,25. Qual é a ideia aqui? Partiu junto, velho. Quando parte junto, o coelho chega lá na frente. É ou não é? Muito bem. Agora vamos raciocinar. Lembra que tem que dar 6% ao semestre? Aí não tem para onde, é fato. Era 10 mil, virou 10.600. Tem que dar 6% ao semestre. A pergunta é, olha agora. Se a tartaruga, regime simples, e o coelho, se eles chegaram empatados numa corrida, o que é que você pode garantir? Ah, eu posso garantir que a tartaruga saiu lá da frente, o coelho saiu lá de trás. É ou não é? Para ter chegado em empate, claro que a tartaruga chegou na frente, 3% ao mês. E aqui, 2 e qualquer coisa, para poder chegar em 6%. Aqui é o trimestre, né? Não é? Entenderam? Se tem que chegar em 6% ao semestre, é claro que a taxa no regime composto tem que ser menos do que 3% ao trimestre. Porque, gente, se ela for 3% ao trimestre, ela já chega em 6% no regime simples.
Se você botar 3% ao trimestre no composto, vai passar de 6. Para que dê 6, você tem que botar menos de que 3%. Entenderam? Então, ó, seja por isso, ou seja por essa comparação do 1,1 que ele deu, eu posso assegurar que esse item está errado. Que a taxa trimestral no regime composto não será superior a 5%. É só você ver. Também faz, ó. Se você botasse 5%, ou 5, ia ser 5% de 10 mil, não é isso? Não é verdade? Já ia para 10.500. Quando botasse mais 5% em cima, vai passar de 11 mil, não é? Vai passar de 11 mil. Como é que a taxa só chegou a 10.600? Como é que pode ser mais do que 5%? Entenderam? Então tem aí várias maneiras de você entender que esse item está errado. Ok? Vejam que essa banca, né, o CESP, né, ela tem muitas abordagens dela que são mais profundas, né, mais complexas. Espero que você tenha entendido isso aí. Se tiver dúvida, você volta o vídeo, vê novamente e, se continuar, manda lá no plantão de dúvida que a gente está respondendo. Eu estou respondendo aquilo quase que diariamente, de um dia para outro. Só no final de semana assim é que às vezes junta 2 dias, mas eu estou mandando brasa lá para não juntar. Tá certo? Então, vamos organizar para a gente não se perder. Estudamos os juros e descontos e estudamos agora as taxas de juros. Muito bem. A gente aprendeu a transportar um capital no tempo. Vem comigo aqui, para eu falar um pouquinho sobre isso. Eu poderia dizer que a matemática financeira se preocupa em transportar o dinheiro no tempo, não é? Sempre imaginando duas pontas. Aqui é um capital, aqui é um montante. Ou aqui é um valor nominal e aqui é um valor presente. Mas enfim, eu tenho sempre duas pontas. E a matemática financeira se encarrega de transportar esse dinheiro no tempo. A gente já aprendeu, quando eu tenho uma situação de juros, eu pego esse valor e multiplico pelo fator de acréscimo no caso, né? Se eu tenho de lá e quero voltar para o capital, eu inverto, faço a divisão pelo fator. Então, se eu digo que a matemática financeira, não é, transporta o dinheiro no tempo, o veículo que faz esse transporte é o fator. Você multiplica para frente, né? Ou então divide voltando. Ok? Então eu dou aqui um valor para você, sei lá de quanto, de R$80. Peço para você avançar ele, não é? Sei lá, 5 meses. 5 meses. A uma taxa de 3% ao mês. Imediatamente você faz um 0,3 elevado à quinta, né? Multiplica esse valor por isso e você tem aqui o valor transportado e aumentado. Não é verdade? Ou então, se eu desse esse daqui e pedisse para você voltar a encontrar o de cá, você dividiria por 1,03 à quinta. Então, esse fatorzinho que a gente monta aqui dos juros compostos, né, é quem leva e traz o dinheiro. Não é? É quem leva e traz o dinheiro. Aí você pensa, ei, Jairo, mas se for composto, né? Se for composto. E eu vou falar a partir de agora nos juros compostos somente. Porque a gente vai estudar as séries de capitais, que tem a ver com as aplicações financeiras, com os empréstimos e tudo mais. Isso daí, gente, é sempre no regime composto. Não é? Toda aplicação que você faz no banco é no regime composto, porque veja que não teria nem como o banco só remunerar num regime simples. Quer ver uma coisa? Imagina que eu chegasse num banco e dissesse assim: banco, eu trouxe meu dinheiro para aplicar. Você remunera o dinheiro a quanto? Como é que você faz? A taxa. Aí o banco diz: olha,
eu estou pagando 10% ao mês. Quanto? 10% ao mês? Meu Deus! O mercado não paga nem 1%, digamos arredondando 1% ao mês, o banco está pagando 10%. 10%. Mas tem um detalhe, é juros simples. Ih, véio, é na tartaruga, é? Eu posso ficar em dúvida, não posso? Eu boto nesse banco ou boto no vizinho que trabalha, embora com uma taxa menor, mas lá é juros compostos. Sabe o que eu faria? Botava no do simples. Sabe por quê? Pegava o meu dinheiro. É simples, é? Muito bem. 10% ao mês, tá. Aplique R$ 100, por favor. Durante um mês. Aí o banco aplicava R$ 100 a 10% ao mês, né? No final do mês, eu ia lá, pronto, me dê meu montante. Quanto é que o banco ia ter que me dar? 110, não é? Não é 10% de juros? Foi só um mês, 110. Quando ele me desse os 110, aí eu diria, pronto, estamos quites. Beleza? Agora, por gentileza, faça uma nova aplicação de R$ 110 por um mês. O banco ia aplicar os 110 e no final de um mês ia calcular 10% de quem? Dos 110. Não é outra aplicação? Não zerou, não começou de novo? Percebeu? Então, se o banco trabalhasse com a remuneração a juros simples, os clientes aplicavam e desaplicavam, colocava e tirava todo mês, todo mês. Ele fazia ou faria na prática que a remuneração com que a remuneração fosse composta. Entenderam? Eu boto 100, ele me dá 110. Pronto, acabou, morreu, esquece. Aí eu peço, eu queria fazer uma aplicação de quanto? 110. No fim de um mês, ele vai ter que pagar 10% de 110. Entendeu? Então, por isso que as aplicações são com juros compostos. Aí, ó, olha aqui na tela. Já que é no composto, vamos entender isso aí. Se eu tenho um dinheiro qualquer, por exemplo, 80, eu quero avançar com ele no tempo, 5 meses, por exemplo, né? Como está aí. A 3% ao mês, eu multiplico por 1,03 elevado à quinta. Não é isso aí? Muito bem. Ou, como eu falei, se eu tenho aqui o valor final, sei lá quanto, e eu quero voltar para encontrar o capital, eu divido por 1,03 à quinta. Observem que isso aí, o que a gente aprendeu até aqui, não é que eu estou restringindo ao regime composto, porque a gente vai dar foco agora nos empréstimos e financiamentos e tudo mais, e é sempre composto, mas enfim, observe que isso daí transporta um capital, um só. É ou não é? Você tem um capital e você joga lá para frente. Ou você tem um montante e você traz ele aqui. A pergunta é, e se eu tivesse uma série de capitais, um monte de capitais, como é que eu faria para transportar isso lá para frente? Ou trazer tudinho de volta? Talvez você tenha a ideia de fazer um por um. Pode. Afinal, uma série de capitais é um monte de um capital, né? Faz um por um. Pega esse, faz assim, joga lá para frente. Pega o outro, faz assim, joga lá para frente. E um por um. Beleza. Não tem problema. Garanto a você que vai dar certinho. Agora, já pensou se você tiver uma série com 10, 12, 15, 20 capitais? Você vai fazer muito de um por um? Claro que não. Não é? A gente precisa então aprender, e esse é o nosso objetivo nesse novo assunto, a transportar uma série de capitais. Entenderam? Como é que a gente vai lidar quando, ao invés de eu ter um capital único, eu tiver uma série de capitais? É o nosso próximo assunto que a gente vai ver no próximo bloco.